A fobia mais perturbadora que existe. Olá, amante do terror. Devem existir alguns motivos pelo qual você entrou nesse vídeo. O tema te chamou a atenção, talvez o Demais. título, a imagem que eu coloquei na thumb, ou talvez você só estava afim de me ver falando sobre mais um tema horrendo na internet. O que é perfeitamente válido, inclusive muito obrigado. Mas eu acho que o motivo Trevor master para Henderson. você entrar nesse vídeo aqui é para você me ver falar da fobia mais assustadora que existe. Mas o que Isso. define uma fobia Ó o ser Papa, ó os assustadora ou Papa. não? Melhor falando, o que define uma coisa ser perturbadora ou não? Alguma coisa no canto escuro do seu quarto? Isso é assustador. Uma O coisa no escuro. canto escuro do seu quarto falando contigo? Isso é perturbador. Além de óbvio, assustador. O Uma medo coisa desconhecido, né? perturbadora, pelo menos na minha concepção, é alguma coisa que te deixa pensativo, que não te deixa pregar o olho quando a noite chega, que toma conta do seu juízo. E claro, além de tudo, te causa medo. Eu já falei de outras fobias aqui no canal, fobias que inclusive Várias. têm o potencial de te deixar perturbado, ou até mesmo louco da cabeça. Mas mesmo elas sendo Biruleibe, pessoal. perturbadoras a ponto de te deixar perturbado, eu não acho que chegue perto da fobia que eu vou falar aqui hoje, porque a de hoje é Ui, essa literalmente imagem um é sinistra, hein? paradoxo, e um paradoxo que pode só acabar com a sua vida, A fobia literalmente. da fobia? Mas chega de mistério. Que fobia é essa que eu tanto tô falando? Hoje, amante do terror, eu vou lhes apresentar a fobofobia, que é o medo de sentir medo. Eu sei, pode Olha, até só um pouquinho engraçado, mas quando você para pra o pensar um medo de pouquinho sentir sobre medo. isso, uma pessoa que Faz tem sentido. pavor de sentir medo pode entrar no paradoxo que pode fazer com que ela simplesmente queira tirar a própria vida. E eu não tô brincando, porque imagina só você ter Conteúdo medo de sensível. uma emoção natural. E pior, uma emoção que quanto mais você tem, mais você tem. E é isso que a gente vai explorar melhor aqui no vídeo de hoje. Mas sabe uma coisa que eu tenho muito medo? É de você não ter comprado nenhuma camiseta minha da loja. Fala, Então vai galera. aqui no link da descrição ou na loja do canal e garanta já a Link sua estampa. original na Eu descrição, garanto hein? que elas são de extrema qualidade. Tanto é que eu tô usando Ó, elas meteu um para fazer merchan no meio do todos vídeo, os hein? vídeos. Viral O é. que você tá esperando? Menino é bom. Agora, vamos pro vídeo. Vamos pro vídeo, viral. Bom, como eu disse antes, a fobofobia é o medo intenso e doentio de sentir medo ou alguma fobia no geral, e essa fobia pode se manifestar de várias formas diferentes dependendo da pessoa. Algumas podem ser mais graves, outras menos, mas no geral, todas se resumem a isso: medo de sentir medo. Medo de E sentir como é que ela medo. pode ter formas diferentes? Bom, algumas pessoas podem temer a sensação física que o medo traz. Elas podem ter medo de algum tipo de efeito que essa emoção pode causar no próprio corpo dela. Por exemplo, a falta de ar. Ela pode entrar em pânico de ter a falta de ar. Só que lembra do paradoxo que eu disse? Então, ela, ao pensar que o medo pode te fazer sentir falta de ar, ela sente o quê? Medo. E assim vai Interessante, sentir hein? a tal falta de ar, daí aumentando mais o medo, consequentemente a falta de ar, e por aí vai. Aumenta. Isso vira uma bola de neve que vai escalonando até alguma coisa externa conseguir controlar isso. Outro efeito físico que ela teme que o medo pode fazer é o coração palpitar mais rápido, o que é uma coisa perfeitamente normal, A pessoa mas vai uma pessoa com morrer de fobofobia alguma não coisa, vai né? pensar nisso na hora. O que ela vai pensar é que ela tá morrendo, que vai ter um ataque cardíaco e que vai morrer É. a qualquer De um ataque momento. E cardíaco. sabe qual é o mais irônico nisso tudo? Se isso escalonar que nem a falta de ar, a probabilidade de ela realmente ter um infarto só aumenta. Tá começando a perceber do porquê essa fobia é tão É perturbadora? perigosa, é Calma que tem perigosa. mais. Uma pessoa com fobofobia pode não só temer essas sensações físicas, mas também ter medo de desenvolver outras fobias, tipo a claustrofobia, que é o medo de lugares apertados ou com muita multidão. Se ela pensar que pode desenvolver essa fobia na próxima vez que ela estiver em um elevador ou em um lugar lotado, esse pensamento vai vir à tona. E adivinha? A probabilidade de ela desenvolver a claustrofobia é bem grande. Bola de Tá neve. entendendo? A fobofobia é tão bizarra que ela pode simplesmente fazer a pessoa desenvolver outras fobias. É E de um modo bizarro. bem É mais bizarro, intenso, pessoal. porque ao desenvolver esses medos, ela tem medo desses medos. E de novo entra naquele maldito paradoxo que eu falei várias vezes. Ou seja, a simples ansiedade de antecipar uma fobia em potencial pode virar
a própria fobia. É como se ela fosse tipo uma mãe das fobias. Aquela que A se fobia você master. você pode desenvolver qualquer fobia. Basta você pensar na probabilidade de tê-la. A ansiedade vai tomar conta do seu corpo e daí quanto mais você pensa nisso, maior esse medo fica. E quanto mais medo você tem, acho que você já sacou, né? É loucura, Ela hein? pode afetar não um, nem dois, mas todos os aspectos da vida dessa pessoa, seja social, escolar, A acadêmica, pessoa não quer pode sair, não afetar quer fazer mais relações nada. interpessoais, o trabalho, o sono, o simples fato de estar vivo, tudo. Se ela não for controlada, ela pode simplesmente viver numa agonia constante de sentir medo, o que faz ela sentir medo. E eu duvido você contar quantas vezes eu falei a palavra medo nesse vídeo. Daí você deve estar se perguntando o quão comum é uma pessoa ter fobofobia. Bom, se você nunca teve nenhuma crise de pânico pelo simples fato de sentir medo, você, felizmente, não tem essa fobia. Só que a gente não tem nenhum tipo de dado específico que diz se é uma doença mental comum ou não, ou mesmo de quantas em quantas pessoas podem ter essa em Tem específico, estudo, né? já que, além de Deve ela ter ser algum um estudo tanto específico. rara, ainda é difícil distinguir ela de um ataque de pânico comum. Uma pessoa tendo uma crise dessas pode ser fácil ser confundida com fobofobia, e vice-versa. Mas ainda dá para dizer claramente que entre 1 a cada 10 adultos e 1 a cada 5 jovens vai lidar com alguma fobia em específico, e entre elas pode sim estar a fobofobia. Se esse for o caso, a chance de outras derivadas dessa ofuscarem ela é bem grande, o que, de novo, torna ainda mais difícil diagnosticar uma pessoa com fobofobia. E o que pode causar ela é padrão de toda e qualquer fobia. Pode ser uma coisa hereditária, passada Olha, de pai para filho, pode interessante ser isso, derivada hein? de outras fobias. Se uma pessoa já tiver uma fobia, ela pode sentir medo dela mesma, daí desenvolver Olha, a fobofobia. faz Ou sentido a coisa também. mais comum de todas, algum trauma de infância que a pessoa nem deve se lembrar, mas que foi marcado no subconsciente dela. Olha, Daí interessante. se É manifestando psicologia, né? como uma Psicologia fobia. E é claro que, como toda explica tudo, fobia que eu pessoal. já falei aqui no canal, se pá, qualquer fobia existente pode sim ter um aspecto mais sobrenatural. Como é que a Ou fobofobia psicológico se também. encaixaria nisso? Simples. Vamos supor que o fobofóbico esteja dormindo numa boa, numa madrugada tranquila. Até que ela ouve um estalo, sente alguma coisa tocar nela, ouve sons que parecem ser passos, acha que viu alguma figura ou sombra, mesmo morando completamente sozinha. Deus me Daí, livre. já desencadeia o pânico. Por mais que ela tente não pensar nisso, o pensamento de que ela não tá sozinha, quando acha que tá, invade a mente. E com esse pensamento vem o medo. E com o medo vem a fobofobia. Não só a noite de sono dela foi arruinada, como também um ataque de pânico é inevitável. Ela sabe que não tem ninguém aqui, mas aquela vozinha irritante no fundo da sua cabeça fica o tempo todo Aqui, ó. fazendo ela se fazer a maldita pergunta. Cochichando. Daí, o que era para ser uma simples noite de sono, graças à imaginação dela, virou um pesadelo absoluto. Mas será que realmente não tinha nada lá? E se por acaso esse medo que ela está sentindo seja meramente um mecanismo de defesa, porque realmente tem alguma coisa no canto escuro que quer fazer mal a ela? Bom, ela não sabe. E daí entra o clássico medo primordial da humanidade. O medo do desconhecido. Até porque, se você reparar Bizarro. bem, tudo tem a ver com isso. O medo do desconhecido. Ela não sabe do que tem tanto medo, mas ela tem mesmo Medo. assim. Sensacional, hein, Viral? Eu acho que deu pra você entender o quão perturbadora essa doença é, né? Uma pessoa com Quem tem, me fala aí nos fobofobia comentários, tem galera. medo de tudo. Que é E pior, possível tem medo que de você que sentir esteja medo assistindo de esse tudo, vídeo o que torna tenha. ela uma pessoa fechada, que não tem muito contato com Uma imagem nada e bonita. nem ninguém no mundo afora, por puro medo de se machucar, de um jeito ou de outro. Ela evita quaisquer situações que possam pôr ela em uma situação de sentir medo, porque que nem a própria definição da fobia diz, ela tem medo de sentir essa emoção. Essa pessoa só não vive, e isso pode até mesmo levar a atos mais graves, como por exemplo, ela atentar contra a própria vida. Não tem escapatória da fobofobia a não ser se isolar completamente e evitar situações Será que tem algum em que a filme pessoa sobre pode isso? se machucar, tanto Ou física série? Seria quanto interessante, mentalmente. hein? Pensando assim, a fobofobia, ela não é só perturbadora, ela também é bem
mórbida. Muito obrigado ao Anderson Brás, Muito ao bom, Teta Viral. RJ Muito e bom ao mesmo. NMRE por se tornarem abençoados. E se você quiser dar um apoio maior pro canal, É assine isso, o membro galera. Benção É do isso Emissário demais. VQ ou Benção. Só lembrando que o link pro vídeo original vai estar aqui na descrição. Muito obrigado e não se esqueça de deixar um joinha. Valeu, galera. Até mais.